Nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11, a partir da questão 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores aos homens, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em a natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante tais leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. 604A. A inteligência, então, é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém os animais não possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira, de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Duplo no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa da dos espíritos. 605A. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma dos animais e do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem um corpo que às vezes o rebaixa até ao nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Comentário. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal,
provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem, e que mais ou menos se antipatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. 606A. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe nos animais. 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a face da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes das entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria da lei que rege a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. 607b. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas
Como é difícil que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos que passou no seio materno. É essa a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços de que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achavam no período em que se poderia chamar ante-humano? Conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados no estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há somente anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-lo à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo.